Eu também estou dentro das duas acordadas. Está chegando nas últimas bancas. Então, bom dia a todos. Pessoal, desculpa pelo meu atraso, tá? Eu acabei me confundindo o horário dessa banca, tá? Mas vamos dar início à banca de qualificação do aluno Leandro Rodrigues Costa, com o tema IML, Instituto Médico Legal, para a cidade de Cuiabá. Temos como banca externa a professora Marcela Salles e como banca interna a professora Ana de Cássia. E eu, como seu orientador, professor Rodrigo. Essa banca ela pode ser alterada, tá, Leandro? Então, na banca final pode ser a Marcela como voltar como banca interna, tudo bem? Você tem 15 minutos para fazer a sua explanação do seu projeto. Quando estiver dando 13 minutos, eu abro a minha câmera, meu áudio e te aviso, tá bom? Tranquilo, tudo bem. Ok, então fique à vontade para dar início à sua apresentação. Aí é só apertar F5 e dar início. Tudo bem, obrigado. Nada. Bom dia a todos, professores, banca. Meu orientador foi o Rodrigo de Assis, como foi dito. Eu sou o aluno Leandro Rodrigues Costa. Essa aqui é a disciplina TFG2. E o tema escolhido foi o Instituto Médico Legal. No início foi o interesse, né? Só que com o decorrer do processo a gente mudou teve uma alteração aqui em geral que vocês já vão entender. Então, ficou proposto como uma sede geral da Politec, vocês vão entender mais para frente o porquê. O significado da Politec, que é a Perícia Oficial de Identificação Técnica, e o Instituto Médico Legal, são setores que trabalham juntos. Atualmente, aqui próximo à Avenida dos Trabalhadores, a Politec, atualmente, ela está dividida em 3 prédios. Eu fui descobrir isso de acordo com as visitas que eu fui fazendo. Eu visitei os 3 pontos, eu queria entender o porquê dessa divisão, porque eu sempre achei que era num lugar só, e nem os funcionários conseguiram explicar. Eles falaram que simplesmente mudaram, dividiu em 3 prédios e direcionou o pessoal. Mas eles trabalham com o setor de atendimento de vivos, mortos e detentos. Mais para frente vocês vão entender. Então, essa diretoria metropolitana está no bairro Dom Bosco, aqui em Cuiabá. Aqui, especificamente, na figura 1, ela está atendendo somente IML e algumas administração também do assunto. Próximo dali, na rua adjacente, na Avenida Gonçalo Antunes de Barros, no Carumbé também, está o setor da Politec, que é mais administrativo, e ali próximo o Jardim Universitário, ou seja, no bairro Jardim Universitário, a última que foi lançada agora. Eu visitei lá também, e é um prédio bem grande, e eu percebi que o uso dele estava em torno de 40% a 50% no máximo. Significado do DMML é a Diretoria Metropolitana de Medicina Legal. Ela compete a realização de exames de lesão corporal, necrópsia, conjunção carnal, atos libidinosos, insanidade mental, exumação, antropologia e odonto legal. Então, todo atendimento que precisa de alguma prova pericial para justiça e alguma confirmação é passado pela Politec, que é um órgão que trabalha juntamente com a Polícia Civil, que em geral, resumindo, é uma investigação e uma definição do laudo final do que ocorreu. O porquê da proposta, visitando em loco os locais, foi percebido que o edifício está bem depredado, 2 no caso, né, o último mais atual está bem novo, foi recém-inaugurado. As estruturas desses que foi visitado estão bem precárias, muita umidade nas paredes em geral, forro caindo. Eu não pude tirar a foto porque no dia que eu fui na visita eu não levei aquele documento que eu esqueci o nome agora, fugiu da cabeça. Eu não pude tirar fotos, mas eu visitei. A demanda também no atendimento
é bem variado, mas às vezes ela pode ser alta e isso pode ocorrer algum atraso, né, alguma saída de resposta. A disposição espacial também foi mal distribuída, no caso dessa metropolitana que eu fui. Assim, a setorização eu vi que não foi pensada de acordo com o funcionamento, as funções que ela é realizada, né? A humanização em geral, tanto de funcionários como do, do, das pessoas que vão no local buscar esse atendimento. Insalubre, por conta do mau cheiro, que é muito próximo ali da recepção, e a organização logística também. A gente fica perdido, não tem placas de informação, não tem uma coisa assim simples para você chegar aí se direcionar lá dentro. Sempre a gente vai ser acompanhado por alguém. O contexto histórico a medicina legal, ela é antiga, iniciou no século XVIII, com o Código de Hammurabi, que foi uma lei, né, se preocupou com essa causa de investigar a morte das pessoas, e veio evoluindo com os romanos, gregos, e o primeiro livro que foi lançado de medicina legal foi em 1575, por Ambrósio Paré, e no Brasil a referência que a gente tem aqui é do Raimundo Nina, que ele fundou a primeira escola na Bahia, escola de medicina legal. Então tá a foto dois. A fala dele está travando para vocês? Eu não Leandro, consigo Mim, escutar sim. ele. para mim também travou. Eu não estou Leandro, conseguindo Travando. escutar ele. Deixa eu mandar uma mensagem para ele. Acho que é a internet. Leandro, fecha a sua câmera, porque talvez pode melhorar a conexão. Vou parar o tempo aqui. O Rodrigo manda um WhatsApp, porque eu acho que ele não está nem escutando a gente. Eu estou fazendo isso. Eu acho que ele está com um problema de internet, que começou a dar uma travada. Vou ligar para ele para ser melhor. Sim. Leandro? Tô tentando saber o que aconteceu aqui, mas a internet tá normal, só que tá postando sem internet aqui pra mim. Tava tudo normal até agora. Faz o seguinte, sai da sala e volta novamente. Porque nós, Eu acho que é a câmera mesmo. porque nós voltamos até no contexto histórico. Eu parei as duas imagens ali, né? Eu acho que ele tinha que desligar a câmera dele. Eu já pedi para ele. Acho que ele não entendeu. Tô tentando reconectar aqui, a internet tá... Ele está travado, o Cássio. Ele está tentando reconectar. Nunca aconteceu isso com a internet, caso que é boa. Eu vou ter que... Sai e entra novamente. Acho que eu já saí. Deixa eu dar uma olhada no modem aqui. Ele está olhando o modem lá, vai ver se consegue. Só um instante.
Nunca tá tão ruim que não pode dar uma piorada, né? Quem está tocando aí? Eu tô ligando para ele novamente. Ah, coitado, deve estar nervosíssimo. Rodrigo. Vamos verificar aqui se ele consegue entrar novamente. Era bom acabar, né? Mas se não tiver jeito, Se não tiver a jeito, internet, quando começa a pifar, Deus que me perdoe. Isso que é meu medo. Isso que é o meu medo, a gente começar de novo e travar de novo, entendeu? E não seria melhor ele se organizar com uma outra internet? Agora, porque é o seguinte, né? Sei lá, na minha casa, o melhor horário para a internet é de manhã. À noite, dá umas travadas na minha internet aqui, na minha casa, que é um horror. às vezes é a quantidade de pessoas conectando no mesmo local. Aí à noite, né, no prédio, eu acho que é isso. Uhum. Já tive, assim, aula que eu tive que, infelizmente, parar, não tinha jeito, travava, não me escutava. E vai dando um nervoso no você, que você não pode fazer nada, né? Vamos verificar aqui. Como é que vocês estão de horário, Cássia? Então, eu tenho um compromisso hoje até umas 3h30. Depois, tipo, 4 horas, 4h30, estou tranquila. Eu só não Infelizmente, gosto nada à noite. infelizmente eu tenho. Eu também prefiro a tarde. Eu tenho banca à noite também, e à tarde, 3 horas, eu tenho um compromisso que eu não posso adiar. E amanhã eu O também não horário tenho. talvez poderia ser de 5 às 6h30. Que horas começa a sua banca? 6 horas. Ixi. E no Não é? começo da tarde? Então, eu tenho uma cliente e eu queria mandar ela para a semana que vem. A mulher não teve jeito, eu vou ter que ir lá, tipo, 2 horas, 2h30. Aí você já viu, né? Eu devo ficar lá 1 hora e vai coincidir bem no compromisso do Rodrigo. Entendi. Meu problema está sendo esse. Aí teria que ser, tipo, se Rodrigo falou de 3h30, 4h30, se fosse 4 horas. Não, porque 4h30. 3 horas eu vou receber um material na casa dos meus pais, eu tenho que estar lá. E é longe da tua casa, você não consegue voltar até as 4h30? Não, porque eu peguei um trabalho para fazer. Então vamos. Então, gente, vamos dar um jeito. Então, amanhã cedo, eu preciso fazer minhas aulas. Pra vocês terem uma ideia, não preparar a aula de segunda. Eu estou enroladíssima. E até amanhã também eu fiz um compromisso que ultimamente eu estou meio apertado. Não, eu também. Eu tenho que fazer aula. Já pensou não ter aula de segunda à noite? Eu nem preciso falar, né, também. Mas a gente vai ter que achar um horário. Vai. Tem jeito. Rodrigo, eu vou sair. Se você conseguir, você me avisa, que aí eu vou ajeitando minhas outras coisas aqui. Aí você me manda um zap. Tá bom, pode deixar. Tá? Abraço. Tchau. Ok. Eu estou aqui mandando minhas bancas para Manu, que eu tenho que mandar. Vou deixar aqui no. Vou tentar ligar no telefone dele. Direto.
Assim. Obrigado. Voltou aqui, professor. Tá me ouvindo? Quando você voltar com a apresentação, deixa sua câmera desligada, só deixa a apresentação. Vou ligar para a Marcela aqui que Tudo voltou. Bem. Ok, obrigado. Desculpa. Deixa assim. São coisas que acontecem, isso não tem como a gente fugir, não. Eu acho que já vai aparecer para vocês aí, né? Aí você parou no slide anterior para nós. No anterior, né? Foi aqui, né? Isso, o contexto histórico. Falei do contexto, daí as duas referências. Você explica o contexto novamente. Tá. Oi. Ok, então. Podemos retomar, Marcela? Oi, bora lá. Oi. Beleza, então. Pode retomar, então. Vou deixar minha câmera desligada. Tudo bem. O contexto histórico é um assunto bem antigo. Ele iniciou desde o século XVIII pelo Código Hammurabi, que se preocupou com a causa de morte, né, de investigar isso, e veio sendo também utilizado pelos romanos, pelos chineses e alemães, e o primeiro livro que saiu para referência a esse assunto foi o livro de Ambrósio Paré, em 1575, que vai falar sobre a medicina legal. E no Brasil, a referência que a gente tem, a primeira, né, é o do Raimundo Nina Rodrigues. Ele criou a primeira escola no estado da Bahia. Aí, aqui está a referência, que é o primeiro, que é figura 4, Ambrósio Paré, e a figura 5, Raimundo Nina Rodrigues. Aqui estão as referências, os primeiros institutos médico-legal da época. Foi algo assim, pelo que eu estudei, era feito por um delegado da cidade, assim, quando veio atualizando mais para a nossa realidade, para a nossa contemporânea. Aqui na figura 8, a figura 8 também em Curitiba, aqui a figura 7 está no Rio de Janeiro, e a nossa aqui da região do bairro, próximo ao bairro Carumbé. A região, ela está no bairro Novo Mato Grosso, está inserida ali. A localização, ela está mais para a região norte, e está numa área assim, está próxima de grandes vazios urbanos, naquela região ali, próxima ao SESI Papa, SESI Parque. Atualmente iniciou uma obra ali, se eu não me engano é um atacadão, mas está um pouco distante ainda. Mas é uma região cheia de vazios urbanos, a vegetação não tá meio cerrado ainda, não, tem que ser trabalhada, e alguns outros detalhes urbanísticos. A hierarquização viária, ela está numa via principal, que passa na frente. Então, uma via bem larga, e o fluxo ali tende a aumentar cada vez mais, por conta do aumento, né, do crescimento urbano. Então, o terreno, o uso de ocupação predominante aqui é o residencial, como a gente vê na figura. É um terreno bem grande, e o que a gente tem construído lá é algo pequeno, pelo tamanho da extensão do terreno. Então, por isso eu resolvi pensar nisso, trazer esses três blocos, esses outros dois, né, que estão separados dele, trazer para um só, aproveitando o espaço do terreno. A topografia dele também tá bem suave, tem uma parte grande ali que está planificada. Aí, logo também tem os bairros, a vizinhança, tá na zona de corredor de tráfego, ZCTR2, e as principais vias de maior fluxo aqui, que é a nossa Avenida dos Trabalhadores, e a que passa lá a próxima a ela, que é a Avenida Jurumirim. Tá como Jurumirim, mas entrando no Google Maps eu vi outro nome, eu fiquei com essa dúvida aí. Aí eu deixei Jurumirim mesmo. Aqui é aproximado o tamanho do terreno. Aqui eu tirei uma referência, acho que está mais para frente, no Google, deu uma medida, eu consegui trabalhar melhor essa medição,
com o programa que eu tenho aqui. Então, essa é a medida aproximada do terreno, quase 70 mil metros quadrados, né? Os índices urbanísticos que compõem ele ali. Doação do partido do projeto veio por meio de um modelo de construção em blocos separados, segue e atende grandes demandas de uso e de forma organizada e seus usuários. O uso desse modelo consegue interagir o interno com o externo em todo o projeto, trazendo assim uma qualidade, só um minuto, uma qualidade de vida ao espaço planejado. Está querendo travar de novo aqui. A referência que eu usei, essa parte essa construção em bloco separado, foi uma referência próxima à nossa aqui, que é a Faculdade Univag, onde eu estudei também por um período. Cada setor, cada bloco ali é responsável por algumas áreas específicas de estudos. Eu achei bem interessante, porque aproveita bem o espaço, o estacionamento está bem centralizado entre os blocos, o acesso ficou bem acessível ali, e essa interação do externo entrando entre os blocos, sem ser aquele barracão, aquela coisa fechada, então a natureza entrando junto entre os blocos, acho que essa separação de blocos, ela permite isso. Aí o projeto, a minha proposta iniciou, mudou totalmente a entrada do terreno, teve algumas alterações. Essa aqui é a proposta, iniciou com a fachada do projeto. E os blocos, o principal foco, que era o IML, que de início eu pensei em trabalhar o IML, mas por fim acabei que o próprio setor ele puxa as outras áreas, que é a administração e a outra parte que compõe também ele, o IML depende desses outros prédios, esses outros dois que estão separados do setor. As fachadas, a fachada lateral, aqui já iniciou a proposta. Aí já vou chegar na setorização. Aqui é mais ao fundo, olhando do fundo para frente da rua. A outra lateral, que eu iniciei na lateral esquerda, estou na lateral direita agora. Setorização. Só um minuto. Setorização do local. Aí o estacionamento ficou disposto na frente, juntamente com a lixeira. Cortou aqui, mas eu vou conseguir regular, eu vou ajustar ele. De início, o primeiro atendimento, logo no primeiro bloco, o atendimento. A vivência aqui seria mais a parte de funcionário, como é um prédio, um órgão que trabalha 24 horas, esses trabalham em plantão, escala de horário, então eles precisam de um alojamento, então essa parte de vivência aqui ficou alguns alojamentos. Em geral, no prédio todo onde eu visitei, são vários alojamentos, eles necessitam disso, não para dormir especificamente, é mais para o descanso, para não ter que ficar as 24 horas ali, assim, esperando, né, o atendimento chegar. Às vezes tem bastante atendimento, às vezes não chega. Aqui à direita está o administrativo, à esquerda a parte técnica de ar-condicionado, porque o prédio ele foi pensado em refrigeração mecânica, igual dos shoppings, né, da nossa região. Ao fundo, a área de serviço. À direita aqui, o outro atendimento, que já inicia o atendimento para a parte do IML, é um primeiro atendimento para o setor do IML. À esquerda, nos fundos, lava-jato, que as ambulâncias, os equipamentos precisam ser lavados. E o setor chave, assim, da minha proposta, do que eu propus, pesquisei mais, interagi, foi o setor de IML, e ficou a parte da necrópsia em geral aqui. Aqui eu fiz uma planta baixa em geral, a imagem ficou meio embaçada, mas dá para ter uma noção. Já está com o layout junto, para ter uma noção dos espaços. Ficou em blocos separados, mas teve todo esse ligamento, essa ligação entre eles, que o acesso é feito realmente para quem vai estar trabalhando ou precisa desse atendimento. Tem o caminho da ambulância, passando ali entre os últimos 2 blocos ao fundo, e, em geral, o estacionamento dos outros atendimentos é só na frente mesmo. A maior população aqui é os funcionários.
À esquerda está o setor de serviço, que é a lavanderia, refeitório, etc. Eu fiz algumas imagens do setor principal aqui, que é no atendimento, o início do atendimento e o administrativo, a vivência com os alojamentos, não vou chamar de dormitório, porque não foi pensado especificamente como dormitório. Falta 2 minutos, tá? Tudo bem. Vou dar uma acelerada aqui. Aqui são as outras imagens que eu fui fazendo a referência ali, parte técnica. Aí, aqui é a implantação dele, em geral. Aqui está só o terreno, ainda não peguei a área vizinha. Aqui foi a área... Aqui a medida mudou um pouco, porque no início eu fiz algumas... Eu estava iniciando as medições ainda, mas aqui está todo o entorno. Alguns cortes, a fachada em geral. A referência que eu busquei mesmo, que era a referência alguma lei que rege, né, a medicina legal, o trabalho de medicina. Não encontrei alguma específica, algumas parecidas, mas em geral é uma atividade da Polícia Civil, inteirada a eles, né, e a competência é interna mesmo da Polícia Civil, e não encontrei uma norma específica para isso. E é isso a proposta, projeto finalizando aqui. Ok, Leandro. Fechou Tudo com bem. 15 minutos. Tiramos contratempos. Okay. Sim. Agora, se você quiser, você pode fechar a sua apresentação e abre sua câmera, por gentileza. Professora Marcela, fique à vontade para fazer suas considerações. Bom, vamos lá. Leandro, eu estava com uma expectativa um pouco grande para sua apresentação, no sentido de conseguir esclarecer alguns pontos, né, que ficaram no caderno em aberto, mas infelizmente eu não consegui assim fazê-lo, porque de fato independente dos problemas que tivemos de conexão, né? A gente está se atentando aqui à parte técnica mesmo. E nesse sentido, Leandro, é interessante que você entenda que essa banca, o intuito dela é esse, tá? É a gente ponderar as suas necessidades que ficaram no sentido de melhoria, né? Os questionamentos, enfim. Então, nesse sentido, Leandro, desde o princípio, quando você começou a falar na sua apresentação sobre a visita, já ficou bastante, assim, claro, um pouco da falta de cuidado que você teve com o desenvolvimento do trabalho como um todo, né? Então, por exemplo, quando você falou assim, eu fui lá fazer levantamento, mas eu esqueci isso, esqueci aquilo. Então, assim, primeiro, é interessante a gente pontuar que se trata de um trabalho técnico, né, que exige dedicação, exige consulta, exige estudo, exige pesquisa. Então, assim, é necessário, Leandro, que você utilize uma linguagem mais formal, né? Então, termos técnicos. E por várias vezes na apresentação você falou assim, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Eu pesquisei, eu não vi o nome dessa rua, eu vi no Google Maps. Não, nós estamos tratando de uma profissão que é arquitetura e urbanismo. Em termos urbanísticos, né, se é assim que eu posso utilizar esse termo, você tem mapas da prefeitura para consultar, você tem legislação, né? Então, assim, tem que atentar muito para isso, uma utilização de uma linguagem mais formal, tá, Leandro? Sim. E esse cuidado na sua apresentação, por exemplo, tem um local lá na apresentação que estava escrito DML e era IML. A ortografia de algumas palavras na apresentação, residencial, com acento, e isso se repete no caderno, né? A falta de cuidado, de critério técnico para isso. Então, assim, precisa rever isso na sua apresentação, tanto quanto no seu caderno. Quando você fala dos aspectos históricos, Leandro, você não precisa falar do Código de Hammurabi, né? É uma coisa muito antiga. Então, assim, você pode fazer um recorte mais atual para, inclusive, em se tratando da sua temática, a gente conseguir entender melhor, Leandro, porque
é uma temática que existe um aprofundamento muito grande nos aspectos legislativos, técnicos, né? E aí, quando você falou, porque eu não achei legislação para isso, não tem como, né? Você vir para uma apresentação onde a sua temática é IML e você não citar, por exemplo, a RDC 50, né? E tantas outras legislações que regem toda essa parte. Então, ficou faltando isso, você se ater mais à legislação, às questões técnicas, tá, Leandro? Na sua localização, os seus mapas, né? Você precisa alocar o terreno, você precisa mostrar para a gente melhor. Você só fez o recorte lá do mapa que está na legislação e trouxe, mas onde é que está o seu terreno? Trabalhar melhor a escala, né? Entendi. Aí você também falou assim que você ia utilizar como referência a Univag. A Univag é uma referência? Será? Será que você não poderia ter feito um aprofundamento maior de projetos, né? Então, assim, buscar mais referências, pesquisar mais, né? Nesse sentido, até mostrar para a gente as pesquisas. Sim. Inclusive, Leandro, te auxiliam para você desenvolver o seu projeto. Entendi. Bom, aí a implantação, né? Você sempre inicia a apresentação de um projeto pela implantação, para a gente entender os acessos, como é que você fez a solução das áreas, tem área permeável, não tem? Como é que é a ligação entre os blocos, né, Leandro? Isso precisa ficar claro. O primeira prancha, né, que você vai apresentar a implantação para a gente entender o seu projeto. E aí, Leandro, infelizmente, eu vou até ser assim, bem generalista, porque o seu projeto, infelizmente, ele não é compreensível, né? Então, assim, você falou assim, que é minha setorização, mas faltou desenvolver setorização, fluxo, né? E se a gente for tratar especificamente da parte técnica, Leandro, você não conseguiu atingir, né? Então, um layout em perspectiva, assim, você realmente não consegue atender a parte de representação técnica, né? Quando a gente fala que vocês estudaram no 6492, o que tem que ter numa planta, o que tem que ter num corte, o seu corte não tem as alturas, não tem os níveis, os nomes dos ambientes, a mesma coisa para as plantas, né? Como eu te disse, apresentado em perspectiva, não sei exatamente o software que você utilizou, mas isso não vem ao caso, porque é possível fazer esse desenvolvimento em qualquer um desses programas, né, que o pessoal está utilizando, método BIM, AutoCAD, enfim. Aí você falou também, a planta planta topográfica, aí você falou do desenho, praticamente plana. Praticamente plana é relativo, né? Precisa apresentar a planta, precisa apresentar os níveis, né? Isso vai impactar no desenvolvimento do seu projeto. Então, assim, faltou muito, Leandro, até eu analisar o seu trabalho, porque você não apresentou material suficiente para isso. Os que você apresentou não está com uma leitura acessível, né? Entendi. Então, infelizmente, nesse sentido, Leandro, essas são as ponderações que eu teria para fazer, mas faltou muito, assim, do projeto você explicar, né, como é que a ligação, como é que você definiu esse fluxo, essa setorização, os ambientes. Você sabe que se trata de um tema bastante específico, como eu disse, exige, né, essa demonstração. E aí também você não explicou a questão dos aspectos conceituais, como é que você definiu a parte volumétrica, fachada também. Eu acho que ficou muito superficial, Leandro. Então, nesse sentido, precisa de um desenvolvimento maior, um rebuscamento, aprimoramento maior. Entendi. Ok, essas seriam as minhas considerações. Te desejo boa sorte. Obrigado. E encerro por aqui, Rodrigo. Obrigada. Ok, obrigado, Marcela. Ana de Cássia, suas considerações, por gentileza, com o Banco Interno? O áudio. Está desligado o áudio. Cássia, está desligado o áudio. Ai, desculpa. Ainda bem que estava desligado, que eu falei, vamos lá, Rodrigo, chamando o Rodrigo de orientando. Bom, vamos lá. Bom, Leandro, parabéns, né, de qualquer forma, porque você já está numa etapa final, né, do curso.
como a professora Marcela disse, nosso objetivo aqui é pontuar todas as questões onde houveram falhas, né, no seu trabalho e no nosso entendimento. É muito importante que o aluno entenda que nós estamos aqui de um outro lado e nós só temos o seu caderno, no primeiro momento, para poder entender todo o seu tema e toda a sua proposta, né? Então, a gente se baseia pelo que vocês entregam, né? Bom, daí, como também a professora Marcela, eu não quero ser repetitiva, mas eu acho importante também alguns aspectos repetir. Sim. Seu tema, nós, né, arquitetos, não temos a obrigação de entender de tudo, de todos os temas. Quando a gente tem um cliente para isso, a gente, lógico, que não dispensa, porque a gente tem a metodologia projetual, mas, sim, de certa forma, nos dá trabalho, porque nós temos que fazer uma pesquisa, né, para que a gente possa entender todo o funcionamento desse empreendimento, né? Então, isso é normal no nosso dia a dia, isso não é TFG, né? Isso é o nosso normal. E daí, por conta disso, por eu não conhecer e nunca ter feito um trabalho técnico nesse foco, eu preciso muito mais de informação deste aluno para que eu possa inserir nesse contexto e entender todos os ambientes, suas funções, bem como suas ligações, né? Seus fluxos. Entendi. Então, tá. Então, agora, diante dessa geral que eu dei, eu anotei, Rodrigo, no meu relatório, alguns pontos, para a gente não se estender muito, eu vou lê-lo, tá? Só queria dizer uma coisa, que, de certa forma, na sua apresentação, sim, eu entendi um pouquinho melhor do que você queria, porque no seu trabalho, sob estratégia de adoção de partido, exploração formal, você não explicou o motivo da divisão em blocos, né? Não acho que seja interessante você comparar com o uso educacional, né? Eu acredito que desse uso educacional você chegou na conclusão que seria melhor fazer em blocos, ok, mas só nisso, né? Porque a função é outra, a ligação, a forma, né, de compatibilizar um bloco com o outro e a própria clientela, né? Isso mesmo. Bom, que mais? Eu andei anotando alguma coisa quando você falou. Bom, eu vou ler lá, mas eu também acho muito importante eu já falar aqui, porque eu não sei se eu escrevi. Sim. Eu acho que vocês confundem um pouco o que seja setorização com planta de implantação. Então, você mostra aí na sua apresentação e fala que é uma setorização de blocos e mostra uma implantação, a mesma que você colocou lá no final do seu trabalho, né? E setorização não é isso. Setorização é algo mais solto no terreno, onde eu estou começando a pensar nessa disposição dos meus edifícios ou do meu bloco, naquele terreno. E eu senti falta, até pela complexidade do seu tema, de um fluxograma, porque através do fluxograma fica claro para mim o que tem que estar muito próximo e o que não precisa ter uma ligação direta, né? Então, isso, você buscou um tema muito amplo, e aí fica aqui uma sugestão, sei lá, não sei se ainda dá, não sei, mas eu acho que você deveria, mesmo querendo conceituar o empreendimento como todo, porque eu senti na sua apresentação que a justificativa para o seu projeto, né, nesse complexo todo, foi trazer todos os setores que você fala aí na sua apresentação, que estão cada um numa área, e isso dificulta, de certa forma,
essa função deles. Mas, mesmo assim, você poderia ter desenvolvido um ponto daquele complexo, porque daí você teria mais tempo para você detalhar e ter um conhecimento melhor sobre ele. Então, de repente, como você falou, a parte administrativa, um puxa o outro, era bom estar tudo ali, mas, de repente, na hora de você detalhar, você podia pegar a parte só do IML, digamos assim, né? Porque o que eu senti? Tipo assim, você abraçou um tema muito amplo e você, com isso, não teve o tempo suficiente para fazer o seu trabalho, né? Então, fica aquela coisa que não conseguiu terminar todo ele e todos os desenhos estão faltando alguma coisa. Então, se você focasse em um setor desse, você também seria brilhante na proposição aí do seu trabalho final. Daí eu vou ler, então, agora, para não me estender mais. As observações que eu faço, que seu trabalho, a professora Marcela já disse, ele foi bastante incompleto, não teve resumo, não teve palavras-chave, não teve introdução, sendo que, e nem considerações finais, a introdução é muito importante para nós, porque na introdução você vai falar o quê, onde, por quê, né? Coisas que você até justificou na sua fala, né? E daí, lógico, que isso se completa na parte do projeto, quando você falar aí da estratégia, da exploração formal, né? Então, faltou isso, além do que eu senti falta de informações relacionadas ao que eu acabei de falar, né? Estratégia de adoção, né? Exploração formal, isso prejudicou o meu entendimento e daí prejudica a minha análise, né? Bom, então, toda a parte textual que você elaborou, você precisa dar uma ampla revisão de gramática, ortografia, pontuação, concordância. Geral. Eu observei alguma formatação incorreta, né, que não condiz com o trabalho acadêmico-científico, tipo assim, eu colocar tópicos, né, quadros próximo de foto, não é essa a formatação de um trabalho científico. Eu tenho que fazer através de texto, né, referenciar a imagem como figura, tá? Então, você precisa, isso está muito errado dentro do que seja um trabalho final, né, a formatação dele, tá? Por exemplo, esse item, contextualização do tema, você trouxe vários quadros e fotos do lado, né, como se fosse uma grande tabela, né? Então, acho que isso você tem que refazer por completo. O item que trata, então, de programa, de pré-dimensionamento, também não está de acordo com o solicitado no caderno, que eu sei que vocês recebem, eu estou com o meu aqui do lado, né? Eu corrijo sempre observando o que pedem para vocês, né? Eu notei, eu observei uma tentativa sua em explicar a definição do seu programa, só que aí você se estendeu ao citar todos os ambientes, né? E se você pudesse ter dividido os setores, falar brevemente de cada um, né? Inclusive, eu acho que você, não foi só no seu trabalho, mas vocês têm que identificar os grupos desses ambientes de uma forma única, ou chama de bloco, ou chama de setor, né? Então, eu achei que ficou confusa, inclusive tem um setor lá que eu achei inapropriado, como você colocou, que era o de acomodação de médicos, que você chama de espaço íntimo, né? Então, isso, para mim, não ficou de acordo, né, com aquilo. Também nessa hora, que eu também não consegui ver no seu projeto, a questão da população total prevista, né, fixa e variável. É em cima desses dados que a gente faz um projeto, né? Até para eu saber a grandeza desse meu projeto, para poder eu pré-dimensionar meus ambientes através dessa definição de programa. A tabela do programa de necessidade, você trouxe nesse item que fala de programa, e não é aí.
aí você dá uma geral, né? Sim. Fala da área, Entendi. fala do total, mas ela tem que ficar no apêndice, né? Entendi. Bom, eu acho que tem que olhar sempre, quando vocês vão fazer o trabalho, essas orientações que são passadas para vocês no caderno. Lá no item 1.5 de localização, que é a área de intervenção da cidade, eu acho que você deve olhar o artigo, se existe esse artigo. Eu sei que existe essa questão de sobreposição de corredor em zona urbana, para algumas. Por exemplo, eu tenho certeza, e eu lembro disso, que no caso de zona de interesse ambiental, de zona de interesse histórico, não há esse critério. Não é admitido, no caso, não é utilizado os índices do corredor, e sim daquela zona, porque senão você nunca conseguiria manter aquela zona como ela deve ser. Então, eu gostaria que você checasse isso, não basta a gente citar. Nessa parte, você cita até um outro artigo da lei, né? Mas você tem que ter a certeza disso, e para ter a certeza disso, você tem que procurar na legislação para ver que se em zona de interesse, de habitação de interesse social, se o corredor, né, sobreposto a essa zona, se é o índice e uso do corredor, tá? Porque é uma zona específica, né? Então, tem que observar essa pertinência com a zona, independente de estar no corredor. Pode até ser o que você falou, mas você deveria ter trazido o artigo, para que passasse essa certeza até para mim como leitora. Bom, aí eu já falei da parte teórica, né? Eu não encontrei no seu caderno nenhum quadro de área do terreno construída, coberta, permeável, não encontrei cálculo dos índices correspondentes, o que você encontrou, né, no seu projeto referente a isso. Isso é importante, nós não fazemos projeto sem saber, sem colocar depois os índices, até por isso que a gente sabe os índices. Talvez a sua preocupação não houve, porque eu também não entendi de você escolher uma área extremamente grande, tanto que na sua última planta, que eu achei que é a implantação, né, que está de forma incorreta, como a professora Marcela falou, a implantação é a primeira prancha, mas aí, para eu conseguir ver aquelas informações suas, que não trouxeram amarração de cota, né, porque implantação é eu implantar o edifício dentro do meu terreno, né, amarrar, eu tive que aumentar 200%. Aí eu imagino na hora que você for plotar para entregar, né, vai parecer tipo uma formiga diante, né, de um elefante, que é o terreno. Então, você nem justifica o porquê de uma área tão grande, e essa proporção é evidenciada nessa planta que você coloca lá, quando você mostra todo o terreno. Vou falar rapidamente do projeto, tá? Por exemplo, plantas baixas. Eu notei que você teve... ficou muito restrito na posição das suas plantas conforme a planta-chave. Em alguns casos é bom, lógico, a gente não deve mudar muito a posição, mas às vezes na prancha você pegava uma planta-chave e mostrava 2 ou 3 blocos ou 4, ficava estranho na forma que você diagramou a prancha. A gente tem que ter cuidado com isso, por mais que você entenda que isso poderia ajudar no nosso entendimento, eu achei que ficou meio estranho, tá? Cortes, talvez a professora Marcela não observou, você coloca as cotas do corte. Eu tenho trabalho, eu vou te devolver, eu tive, assim, algumas dúvidas com relação a alguns pés direitos, entendeu? Principalmente dessa área de serviço, que está com 3 e pouco. Eu achei, assim, você não fala nada, como eu não sei nada sobre o tema, eu não sei se isso é necessário ou não. Também, o que eu verifiquei? Que como você fez as plantas em várias escalas,
os cortes também estão. E ficaram um pouco confuso, entendeu? Dependendo da escala daquele corte. Quando o desenho é muito grande, a gente secciona os cortes, mas às vezes não é bom, por exemplo, fazer na escala 1:100, né? Não que não seja usual, mas eu achei assim que foi em 3 tipos de escala que você utilizou, pelo menos 2, né? Foi 1:100, 1:75, 1:50. Outra coisa, você não representou corretamente a cobertura dos blocos, eu não entendi, além de alguns traços de representações estarem incorretas, e daí você vai ver lá no seu projeto, quando eu fiz lá as observações, tá? As fachadas, eu acho que você tem que melhorar a representação gráfica, tem umas informações desnecessárias, eu sinceramente não sei se vocês aprenderam assim, mas vocês colocam todas as informações de revestimento, alguns desnecessários, tipo assim, parede lisa, alvenaria. Poxa, não é necessário, a gente tem a planta, tem o corte, né? Então, eu não posso informar nada lá? Pode, mas algo de revestimento preponderante e que você, de repente, como não fez uma planta executiva, ele não está tão bem detalhado na aplicação da alvenaria, entendeu? E daí, aqui na fachada, eu vi que você trabalhou com uma escala que é muito pouco usual. Ela existe no escalímetro, tem alguns que nem vêm, que é essa escala 1:150. A gente sempre procura trabalhar, Leandro, com escalas mais conhecidas, né? Ou eu vou para 1:200, ou eu vou 1:100, tá? Para facilitar isso aí, até de quem, por exemplo, você não coloque uma cota e precisar pegar a escala para checar, né? E isso pode acontecer alguma vez na obra, né? A pessoa não faz obra com AutoCAD, né? Com o computador na mão para ficar, né? Às vezes ela precisa usar uma escala. Bom, a forma que você indicou suas fachadas, né? Para você dizer quais são, através de planta-chave, eu também achei estranho, né? Talvez você tivesse que ter uma planta de todo o complexo um pouco maior, porque são vários volumes, né? É um trabalho, Rodrigo, Rodrigo não, Leandro, que além de ser muito amplo, ele é um trabalho que merece uma formatação muito peculiar, entendeu? Para que passe um entendimento, inclusive de quem lê, ou mesmo numa obra. Entendi. Com relação à sua volumetria, eu, sinceramente, tudo bem que é uma instituição, né, algo, né, IML, mas eu já vi, sabe, propostas até de cemitérios, de algo assim, que não é digamos, nada agradável, mas uma proposta de volumetria, até com volume puro. Quando eu falo volume puro, não tem nenhum problema se é quadrado, retângulo, só que com uma linguagem, entendeu? O que eu vi foi exatamente a reprodução dos seus espaços internos, fechando aquele volume, e daí com alguma platibanda, mas, sinceramente, eu não vi nada tão interessante, mesmo na sua parte de lixo, de alguma coisa ali que você, até na perspectiva que você mostra, tem uma meia água. Eu acho que a gente tem que ter o cuidado, ainda mais com um projeto com blocos soltos, a gente ter um revestimento, alguma coisa, ou alguma cor, alguma coisa que traga identidade para cada um deles, e até isso sirva na própria comunicação visual, né, das pessoas. Cobertura. Eu acho que você tem que ter cuidado com a escolha que você fez, né? Você escolheu laje impermeabilizada e você tem grandes áreas para cobrir, né? A laje impermeabilizada parece que não dá manutenção, ela dá, ainda mais da forma como você fez, que você nem tem uma calha, digamos assim, nada, né? Então a água escorre pelo seu volume, e isso com o tempo vai sujando, né, a própria fachada, e isso pede manutenção e que não é barata, né? Então, talvez para esse tipo de obra, a solução adequada era um outro tipo de telha, ou a metálica, que você tem pouca inclinação, não vai ter tanta platibanda, né?
Sim. Foi isso? É o seu... Desculpa, deixa eu até ver aqui. Mas laje. É o seu que tem laje impermeabilizada? Me ajuda aí, deixa eu ver sua planta. É? Talvez eu não coloquei no caderno, mas é laje. Com Não, platibanda. é sim. Lá na sua cobertura. Ai, me deu até susto, que é tanto relatório que a gente faz. Na sua cobertura eu vi isso. Você coloca laje de concreto, que é a laje impermeabilizada, né? E daí também no seu trabalho você não fala o motivo dessa escolha. Laje impermeabilizada, ela acaba esquentando mais o ambiente, né? E daí, dependendo, então, da inclinação, se você não quer uma platibanda alta, tem telhas que vêm sem grandes distâncias, com inclinação menores, né? A questão dos seus blocos, quando eu vi a planta de cobertura, sinceramente, eu me questionei, falei, nossa, não tem uma ligação coberta, e daí eu fui ver isso nos seus cortes ou em plantas que você tem uma cobertura, você não chega a falar do quê, não sei se é policarbonato, se é um tipo de toldo, mas isso tem que aparecer na sua cobertura, né? Você tem, é uma área coberta, que é a ligação, né? E talvez isso ficou difícil para a gente entender, porque não tem um texto que você fale mais do seu projeto, tá? Já estou terminando. Planta de situação e implantação. Bom, eu já falei que estou na ordem errada, né? Que é a primeira. A planta de situação você utiliza, a professora Marcela falou, uma imagem de mapa da internet. A gente tem que fazer a planta de situação, né? Isso é uma representação gráfica que a gente faz em todo projeto arquitetônico, seja de uma casa ou seja de um projeto grande como o seu, né? Então, a gente não pega mapa da internet para localizar, a gente pode até, através do mapa da internet, entender melhor e produzir o nosso desenho. Quanto ao... então, já falei, né, que você chamou de implantação, mas também não reproduz tecnicamente uma implantação, né, não tem nada sobre cota, né, do terreno, né, a escala, né, também foi inadequada, que eu falei que talvez isso pelo tamanho do seu terreno, né, só de você ver a proporção lá do seu desenho, já dá para perceber isso, né. Bom, imagens e perspectiva. Eu senti falta de mais imagens, né, do que essa que você apresentou. Tudo bem que foi tipo uma inteira, né, já me deu algum entendimento sobre, mas eu achei que aqui na sua apresentação hoje você traria mais imagens, entendeu? Que não deu tempo, né? Eu não percebi também, aliás, não tinha percebido no seu projeto, a questão muito de acesso. E aqui nessa imagem, eu percebi que os dois acessos, pelo menos que eu vi, são para veículos. E daí eu fiquei assim em dúvida, nossa, mas não tem um acesso para pedestre? Tudo bem que eu sei que é uma atividade que não tem muito, não tem muito uso, não tem uso cotidiano e diário, mas que a pessoa ela pode ter que acessar aquele local, né? Até para saber de alguém que está lá, seja preso, seja alguém que esteja fazendo algum exame de corpo de delito, ela pode chegar ali através de quê? De ônibus, né? E daí, como que ela entra nesse complexo? Ela entra junto com os carros. Então, se você colocou, não ficou claro para mim, tá? A partir da calçada da via, né? Rodrigo, era o que eu tinha a dizer, tá? Eu vou encaminhar para o orientador, Leandro, o meu relatório e o seu projeto todo corrigido, tá? Porque facilita também no projeto você identificar, até porque lá eu fiz, né, uns quadrinhos lá, né, no PDF, né, que aquelas mensagens, então acho que facilita, junto com o relatório, você ver isso no seu projeto, tá bom? Era isso que eu tinha que falar e agradeço aí a atenção de vocês. Obrigado. Ok, obrigado, Cássia. Leandro, sim, senhor. Vou declarar encerrada o fechamento da banca. Aí eu vou pedir que você saia da sala para que eu possa fazer o fechamento com a banca. Tudo tá bem. Bom? Pode sair, né? Pode sair.
Oi. Rodrigo, você nem fala pro